assim, hoje em dia, no mercado, uma pessoa bem formada, já com um bom caminho, uma boa caminhada progressa, trilhada, né? Trilhada em boas empresas, bons carinhos, ele consegue se movimentar. A oportunidade não falta, entendeu? Então, assim, cara, a gente já viu, já me deparei com executivos muito bons, então, realmente, que não souberam agarrar uma dificuldade, destrinchar aquilo ali, e ele sabia, porque sempre tinha gente batendo na porta dele. E isso foi um fator determinante para o meu cliente não escolher ele. Você está contratado, o podcast sobre carreira, liderança e futuro do trabalho. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast da Você Está Contratado. E hoje eu e meu colega de bancada, Marcelo Nóbrega, temos a honra de receber o nosso amigo Luiz Hartmann. Luiz, bem-vindo aí de longa data, né? De longa data, Luizinho. Lembro Luiz, quanto tempo, vamos ler a sua trajetória profissional, Luiz. Claro. Luiz, meu colega de formação, engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com MBA no setor de energia pelo ISE, na Espanha. E já com mais de 20 anos na área de recrutamento e seleção, né, Luiz? Exato. Então... eu vou atropelar a tua leitura e vou perguntar aqui como é que isso acontece. Um engenheiro com MBA vai parar em Executive Search. Tá, perfeito. Legal a pergunta. E essa pergunta tem até um pouco... acaba se relacionando um pouco aqui com a gente, com o histórico também que eu tenho com vocês. Mas, enfim, acho que foi a trajetória... Tentando começar pelo final, eu tive uma trajetória muito parecida com vários headhunters hoje no mercado, através de uma consultoria inglesa que veio aqui para o Brasil, tinha esse conceito de trazer profissionais de suas áreas específicas para contratar profissionais para essas áreas. Então, esse foi meu caminho, né? Já o final da história. Mas eu, olhando para trás, eu me encontrei, né? Saí da área de negócios de uma grande petroleira, e me encontrei porque eu sempre gostei de correr atrás, de procurar conhecer pessoas e identificar essas pessoas, né? Então, e até brinco que esse meu histórico de headhunter foi desde a época que eu era recém-contratado por essa petroleira, eu era um trainee, e o então diretor de recursos humanos era o Marcelo Nóbrega, né? E naquele momento, eu como trainee, eu fiz a indicação de um futuro CEO da consultoria, que foi o Leonardo Junqueira, e eu indiquei já um futuro CEO, né? E eu indiquei e ele contratou. Que olho, hein? Que olho. De longo prazo, super longo prazo, né? Uma brincadeira. Um cara visionário. Temos um cara visionário aqui na nossa frente. Ele entrou na empresa como trainee, como seguiu a carreira lá e se tornou CEO de uma das operações da companhia no exterior. E continua ainda na empresa. Sensacional. Né? E aí depois o quê? Aí depois vai. Como Executive Search, fazendo mais 20 anos aí trabalhando com isso. Recrutamento e seleção para várias empresas grandes. Exato. Boa. Exato. E aí você tem um novo empreendimento que se chama Grit. Grit Executive Search, né? Onde eu e meu sócio Lucas, a gente atua como uma boutique, né, de recrutamento e seleção de executivos para posições estratégicas e de alta complexidade, né? E a gente se encontrou depois de muitos anos nesse mercado e discutindo assim, um pouco sobre o que a gente ia fazer na Grit e o porquê também desse nome, né? Eu acho que a história do nome tem muito a ver com o que a gente propõe para o negócio e, ao mesmo tempo, também com as nossas histórias. E você falou posições de alto nível e de alta complexidade. Exato. Alta complexidade é um pleonasmo do dia de hoje? Cara, não são todas as posições complexas, cara. Dado tudo que a gente está vivendo, todas as transformações. Acho que tem umas um pouquinho mais, né? Sim. As complexas com asterisco, eu acho. Então, eu acho que seria isso, Gerson. Exato. Porque a nossa proposta é realmente atuar diretamente, os sócios, eu e ele, a gente atua diretamente, e muitas vezes até em conjunto, com cada busca, com cada construção de perfil junto aos nossos clientes, perfis esses que muitas vezes nem sabem como compor essa junção de fatores, né, para desenhar o perfil ideal. Então, eu e ele, juntos, adotamos uma metodologia própria, junto com toda a experiência de muitos anos de mercado, ele no setor dele, eu no meu, para atuar desenhando as soluções para recrutar o profissional exato, o C-level, ou a posição
bem exclusiva, específica para aquela posição. O cliente que vem te procurar, ele sabe que é o complexo, a complexidade do lado dele, ele consegue definir isso ou também está precisando de ajuda? Não, para o cliente muitas vezes é a coisa mais fácil. Olha, eu quero super-homem, entendeu? Que, putz, em vez de capa vermelha, eu quero com capa... A cor da empresa. É muito fácil. Ou a Mulher Maravilha, que também vai entrar com o laço, cintura, vai resolver tudo. Exatamente. Não, mas, fácil, assim, né? Para você deve ser fácil, né? Então, não, vai lá papar. Um WhatsApp, 2, está resolvido o problema. Então, é isso. A gente, claro, sabe muitas vezes que a missão vai ser difícil, mas justamente a forma como a gente atua, a gente não tem o medo do difícil, o medo da complexidade da posição, e muitas vezes a posição ela vai se moldando durante o processo seletivo. Então, esse nosso papel é um papel muito de construção realmente com o cliente, e que muitas consultorias maiores são muito encaixotadas, e cada um no seu espaço, cada um com a sua entrega, né? Mas a nossa proposta não é essa, é ser flexível, os sócios atuando de forma direta, trazendo toda a experiência e bagagem, né, de mercados bem distintos, para conseguir para o cliente a pessoa exata e correta para aquela posição. Que é algo que só vem com a maturidade e com a experiência dessa atividade. Exato. Então, assim, eu já... Lá atrás, no início da minha carreira como headhunter, eu estive na linha de frente, fiz muito recrutamento. Uma boa parte da minha carreira também eu fui um empresário de recrutamento e seleção, fui sócio e conduzi negócios que sou sócio até hoje, que continuam seguindo nas suas áreas de recrutamento e seleção, mas toda essa experiência traz para a gente uma bagagem, uma capacidade de fazer leituras que muitas vezes um recrutador, por mais bem formado que seja, mais bem treinado que seja, ele não vai ter condições de desenhar uma solução para um cliente. Então, essa é a proposta da Grit e desculpa, Marcelo, e assim, pode falar. Não, eu ia dizer, explica o que é o Grit e por que vocês batizaram a empresa de Grit. Cara, legal. Então, isso, eu acho que toda empresa, né, que vai começar com 2 sócios tem que, nossa, que nome a gente vai dar? Cara, e a gente trabalhou de forma, assim, em conjunto, né, durante 1 ano e meio, no modelo stealth, né, que hoje está na moda falar. Eu e o Lucas, a gente foi trabalhando e sempre pensando qual seria o nome. E a gente juntou muitas das nossas experiências pessoais, como eu comentei, identificando que muitas pessoas que a gente via como tendo sucesso nas suas carreiras, elas tinham algo a mais, além do talento, além de uma excelente formação. E se algo a mais, a gente começou a conversar e chegou nesse conceito de grit, né, que é uma palavra, enfim, inglesa, da língua inglesa, que diz muito sobre a paixão, a perseverança, a forma como a pessoa se mantém fiel aos seus propósitos, né, e mesmo diante de barreiras e dificuldades. E foi quando a gente também chegou no livro da Angela Duckworth, que é uma psicóloga de Harvard, que está aqui o livro, eu vou dar de presente para vocês. Mostra aí, pessoal, antes de dar para a gente. Tá aí, mais uma recomendação de literatura. Já peguei, muito obrigado, Luiz. E esse livro, cara, foi sensacional, porque assim, ela explica ela explica o estudo, né, que ela conduziu durante muitos anos, alguns estudos, e eu e o Lucas, a gente falou, cara, assim, grit é o que a gente... Isso faz muito sentido pra gente, a gente acredita nisso aqui. Não só nossas experiências pessoais, passando pelo nosso tipo de trabalho, você recrutar para posições complexas de alta senioridade, você precisa ter realmente essa resiliência, precisa ter essa perseverança, precisa ir até o final, e essa é a nossa proposta, tá? E ao mesmo tempo a gente quer identificar profissionais executivos C-levels com grit, porque sem dúvida nenhuma hoje isso é determinante para trazer resultado em tempos incertos, em tempos onde o mundo capota a cada 5 meses, enfim. Então, e a questão do nome, só me alongando, a Angela, ela participou de um estudo, né? Assim, tem a academia de West Point nos Estados Unidos, a academia militar, que o processo seletivo para entrar nessa academia ela é gigantesco. A gente começa com 14 mil pessoas no ensino médio, essas pessoas começam a acumular suas notas, depois tem que ter uma carta de recomendação e específica, indicações, aí já funila para 4 mil, depois 2 mil pessoas, a nota do SAT, mais exercícios físicos, assim, até chegar a 1.200 cadetes, né, que vão de fato cursar a Academia West Point. E depois de todos os
os tipos de testes e avaliações, eles chegam em 1.200 pessoas realmente muito capacitadas, com notas altíssimas, com condicionamento físico absurdo, com perfil de liderança já histórico, capitães de time, capitães de suas ligas e assim por diante. Mas sempre perceberam que nos primeiros 2 meses, 5% desses cadetes desistiam do curso, depois de passar por um treinamento intensivo, treinamento carinhosamente apelidado como The Beast, ou seja, não é nem um pouco fácil, até aí tudo bem, né? A gente sabe que isso faz parte do treinamento, e até que 5% não é um número tão absurdo, mas o que a academia nunca conseguiu identificar é por que esses 5% existem. Tentaram fazer alguma relação com o conjunto de notas, né? Que cada um tem uma nota integrada, quer dizer, físico, mental, quer dizer, antes de entrar, você entra com carimbo, tipo, sua nota foi muito alta, foi muito boa, ou nem tanto. Não tinha relação nenhuma com essa nota. Então, pessoas que, a princípio, no papel, quer dizer, depois de todas as avaliações, eram as mais capacitadas, assim como outras que nem tanto existiam. E aí, a Ângela, ela fez um estudo, a história, ela também já tinha estudado profissionais, enfim, de alto rendimento e de alto sucesso em suas áreas, né? E identificou que existia algo a mais, que é o que ela considerava o grit, né? Que é esse poder, essa paixão de você se manter resiliente e seguir reto no seu objetivo, passar por cima de barreiras, a perseverança de seguir fiel aos seus objetivos. Acho que o livro dela, o título é traduzido em português como Garra, o Grit? Garra. É uma tradução, exato. Aí o livro é o Poder da Paixão e Perseverança. Né? E ela só finalizar, ela construiu uma escala e ela finalmente, junto com a academia, conseguiu ver que, sim, esse 5% tinha a ver com uma baixa nota na escala Garra. Tá? Então, ela traz no livro uma série de exemplos também, exemplos do mundo corporativo, mundo, enfim, de formação também de crianças, de pessoas. Então, cara, isso casou muito, né, com o que a gente acredita. Então, eu já estou aqui pensando, né? A garra, né? A perseverança, o poder da paixão e perseverança. Né? Mas também gostar daquilo e não desistir diante de obstáculos. Mas esse negócio da desistência, né, até que ponto a desistência encontra a insistência, né? Que momento é esse também, né? Eu já estou dando uma viajada aqui porque às vezes também persistir ou insistir em coisas que você deveria ter largado também, né? Sem dúvida. A palavra é uma coisa... Não, sem dúvida, assim, isso é um conceito, né, onde a gente tem que estar sempre ponderando, mas o que ela fala muito é realmente assim, o que a garra ela pode representar dentro de uma equação de sucesso, tá? Então, o que ela quer trazer aqui muito no livro, e a gente acredita muito nisso, que a garra ela conta 2 vezes dentro de uma equação de sucesso. O que seria isso? O talento é muito importante, o talento encurta caminhos, pessoas com talento nato, sem dúvida nenhuma, tem uma predisposição a atingir o sucesso na sua área de forma mais rápida, de forma mais natural. Talento versus esforço gera uma habilidade. Tá? Habilidade vezes esforço gera uma conquista. Então, o que ela quer colocar é que esforço dentro da equação de conquista, de sucesso, ele conta 2 vezes. Sabe? Então, assim, o esforço é tão importante quanto o talento. Sabe? Acho que esse também é uma mensagem principal do livro. E o que a gente considera e tem que considerar também na hora de avaliar um executivo. Então, nem sempre, a gente sabe disso, nem sempre o cara que foi o CDF da turma, o melhor aluno, ele conseguiu chegar mais longe. Cara, se o cara tem uma condição intelectual, capacidade diferenciada, ele pode chegar. Mas nem sempre, né? Aí você trouxe agora, então, a questão do grit pro mundo corporativo, né? Falando de executivos. Como é que você identifica que um executivo tem grit? Tá. Cara, primeiro, assim, a gente, dentro da nossa metodologia, a gente adota parte da escala grit dela, tá? Mas, de forma geral, assim, são uma série de perguntas e na troca com o executivo, você precisa identificar o quanto... São, na verdade, 2 vertentes. Primeiro, perseverança, que fala muito do quanto que a pessoa consegue resistir diante das barreiras, né? E paixão é por quanto tempo ela consegue ficar fiel
aos objetivos que ela coloca. Então, isso a gente consegue identificar diante dos obstáculos e dos objetivos que cada executivo teve ou tem dentro das suas empresas, dentro das suas funções. Então, a gente trocando com ele, a gente entende quais são os seus objetivos. O que você foi contratado para quê? Né? Você foi colocado nessa posição, como é que foi a trajetória, que tipo de dificuldades. E aí entra também um fator muito interessante, que é a autenticidade, que a gente também está sempre olhando dentro de uma entrevista, de uma conversa com outros executivos. Cara, quem não teve dificuldade, quem não teve barreira, quem não teve que, enfim, que superar determinadas situações internas, e eventualmente até situações pessoais que, enfim, casavam com momentos críticos profissionais. Cara, e quando o executivo traz isso, né, isso demonstra também que ele está sendo autêntico com a gente e, ao mesmo tempo, a gente consegue fazer essa mensuração. Então, fundamental no que você está dizendo é o storytelling. Sem dúvida Saber nenhuma. contar a sua história. Cara, de uma maneira objetiva, breve, né, direto ao ponto, exemplificando aquilo que quer dizer, o candidato valoriza na história dele, na entrega dele, competência core dele. O storytelling é fundamental, né? Acho que, mas com autenticidade, a gente cruza muito isso, né? O executivo hoje que não sabe contar a sua história, e aí pode parecer meio forçação de barra, pô, que executivo não sabe contar a sua história? Tá lá, só lê o LinkedIn, tá lá a sua história. Não, um monte. Tem um monte. E tem um monte que acha que não precisa contar, inclusive, né? Ele diz assim, não, você não me pesquisou, você não está sabendo, né? Então... Não, quero ouvir de você. Conta Porque, conta inclusive, a versão, eu quero né? saber o que você valoriza na tua história. Então, o que te interessa, onde é que você tem paixão. Porque isso eu quero ouvir de você. Porque aí entra... E aí não se preparou a conversa. Não, e aí entra aonde a gente identifica grit. Sabe? Porque ele contando a história, ele vai saber falar, quer dizer, o que ele teve de dificuldade, como é que aquilo ali, como ele superou, como que ele permaneceu perseverante e fiel ao objetivo. Porque, assim, hoje em dia, o mercado, uma pessoa bem formada, já com um bom caminho, uma boa caminhada pregressa, trilhada em boas empresas, bons carinhos, ele consegue se movimentar. Oportunidades não faltam, entendeu? Então, assim, cara, a gente já me deparei com executivos muito bons, então, realmente, que não souberam agarrar uma dificuldade, destrinchar aquilo ali, e ele sabia, porque sempre tinha gente batendo na porta dele. E isso foi um fator determinante para o meu cliente não escolher ele, sabe? Porque, em conjunto, a gente discutindo os perfis, né? E ele chegou e a gente falou, cara, aqui a gente tem uma dúvida nesse ponto aqui. Porque ele queria aquele conjunto de formação, de passagens em empresas concorrentes. A gente falou, cara, tem esse cara aqui. Tá, na teoria, esse cara. Mas tem algo que incomoda a gente. É isso aqui. Passagem pura aqui. A gente conhece as empresas, a gente conhece esse setor. Putz, ele não foi até o final aqui. Tanto é que, olha hoje como essa empresa está. Entrou outro profissional aqui, né, e fez isso, fez aquilo. Tu te importa mais com a saída do que com a jornada? Do tipo assim, o que fez esse cara sair daqui para lá? Não. A saída pode ser N fatores. É uma componente que a gente tem que sempre prestar atenção por que aconteceu a mudança. Não, assim, não posso cravar generalizar aqui. E dizer que... Não, exato. Agora... Não, mais um dado. Mais um dado. Mais um dado. Agora, um ponto também interessante comentar, aí na esteira da garra, do grit, é que ambientes contagiam as pessoas. Então, quer dizer, hoje... O que faz uma pessoa ter grit? Desde a formação, desde o nascimento, pode ser parte biológica, família, ambiente, cultura, pode ser na escola. Então, você vai construindo isso, né? Ambiente tem um interno, e tem um interno também, que isso a pessoa nasce com isso, a pessoa nasce com uma paixão específica por alguns assuntos ou cria paixões e vai até o final. Eu acho que nós entrevistamos alguns assim, né? Se não a maioria. Sem dúvida. E falando de ambiente, isso que a gente busca, porque o executivo que apresenta um certo alto grau de grit, ele consegue contagiar a empresa, ele consegue transmitir isso para os seus outros executivos e daí seus liderados. Isso então, é fundamental. Olha só, aí traz, o pessoal já deve ter assistido, porque eu já falei mais de uma vez para assistir os episódios com o Miguel,
para falar de redes colaborativas. E redes colaborativas mapeiam quem tem influência dentro de uma organização, que não necessariamente é quem tem autoridade formal por causa da caixinha do cargo que ele tem. Né? Mas é pessoas que os outros olham para aquela pessoa e a seguem, a acompanham. Exato. Dão atenção, fazem o que aquela pessoa faz, fazem o que aquela pessoa recomenda, direciona. Essa pessoa tem grit, porque ela não está, inclusive porque ela não está no cargo formal, então ela está, né, é outro ponto. Legítimo, assim. Né? Exato. Então, isso dá para encaixar aí o conceito aí de grit com honor, com esse mapeamento de redes também. Muito bom. E falando dessa parte cultural, só desculpa, trazendo outro conceito que assim, eu não conhecia, né? E que é o conceito do Sisu, que é um conceito finlandês, assim, que permeia a cultura e o povo finlandês. Porra, por que eu estou trazendo isso? É porque tem a ver com essa questão cultural, de transferência de uma condição, de uma fortaleza que o ambiente moldou, né? E ao mesmo tempo as pessoas vão transmitindo isso de uma para outra. Então, o povo finlandês é um povo, cara, que se fez dentro de adversidades climáticas e uma série de coisas. Então, eles incorporaram esse conceito de Sisu e que todo finlandês hoje bate no peito e fala, não, eu tenho isso, eu nasci com isso. Né? E isso pode ser levado para o esporte, para o líder do time, pode ser levado para uma organização, para a família, né? Então, esse conceito do povo finlandês, eu acho que é algo que eu conheci recentemente, eu achei muito interessante e eu comento isso também com... A gente não comentou, mas comentando agora, né? É a cultura corporativa. Então, da mesma maneira que tem uma cultura nacional, exato, uma cultura de continente, cultura da escola, da família, etc., tem uma cultura na organização que é formada por esses diversos comportamentos. Então, sim, a cultura acaba influenciando as pessoas que chegam, né? Exato. Até porque muitas empresas têm um onboarding, na verdade eles querem meter a pessoa na caixinha. Aí é o extremo contrário, né? Aí não é bom. A Pin People é a solução líder em pesquisas de clima e engajamento contínuas, combinando tecnologia, metodologia, suporte consultivo e olhar humano para traduzir escuta em ação e dados em decisões. Junte-se às empresas que estão elevando seus ganhos e experiências com pesquisas organizacionais. Acesse pinpeople.com.br e fale com um de nossos especialistas. Mas agora a gente estava em cima da palavra grit, que é o nome da tua empresa, né, da tua atual empresa, que você está à frente junto com o Lucas, mas isso não é óbvio, né, para o teu cliente, assim, né, uma coisa, até agora a gente está falando de conceito, né, do tipo, do que você acredita, aonde que você busca o teu potencial candidato para atender o teu cliente, né, mas tem outras coisas em jogo aí, né, você está atuando agora num nível de profissionais altamente capacitados, né? Tem alguma coisa além do grit que você, tipo, mais isso que a grande maioria dos seus clientes estão pedindo hoje no mercado? Bacana. Cara, sem dúvida nenhuma, os nossos clientes hoje, quando vão buscar um C-Level, altos executivos, eles procuram profissionais ágeis, profissionais que consigam e tenham coragem de tomar decisões dentro de ambientes mais diversos possíveis. Adversos também, né? Cara, diversos e adversos, exatamente. Adversos sem dúvida nenhuma, mas adversos. Hoje, enfim, a gente trabalha em cima de cenários muito incertos, né? Como eu falei, quer dizer, internamente e externamente. A velocidade das coisas são, né, dos negócios é uma velocidade completamente diferente, dos produtos, o consumo é um consumo completamente diferente do que já foi. Então, a gente precisa de um executivo que busque resultado curto, médio prazo. Claro, longo prazo sempre a perenidade dos negócios é fundamental, mas hoje para você ter um negócio perene, você tem que ter um negócio que realmente, enfim, que tem executivos que saibam tomar essas decisões de forma corajosa, não só tecnicamente, obviamente, precisa ter base técnica, histórico, formação, experiência, mas tem que ter coragem. Então, cara, é algo assim que a gente enxerga de forma muito clara. Um líder hoje precisa ser um líder que se atualiza de uma forma muito rápida, né? Então, hoje, pegando aí o caso, né, o assunto super batido, mas muito atual, que é a questão da inteligência artificial. Vocês são hoje um líder que não esteja com essa agenda debaixo do braço, cara,
ele, no mínimo, ele pode estar correndo um risco grande de ser passado para trás, né? Dentro de alguns negócios, alguns setores, isso é mais determinante e traz um impacto maior ou menor, claro, mas a agenda de inteligência artificial tem que estar realmente debaixo do braço. Não que isso seja, olha, todos os executivos, olha, eu quero, o que ele conhece de inteligência artificial? Não, mas precisa saber falar, precisa ter um histórico mínimo que seja, né, dentro desse assunto. O que mais, Marcelo Nóbrega? Curiosidade aí para o nosso amigo Luiz Henrique. Então, porque inteligência artificial é super recente, né? Aham, É super recente. sim. Então não tem muita gente ainda mostrando resultados nisso. Aliás, a gente viu um monte de pesquisa dizendo o contrário, né? Que a maioria dos projetos estão falhando. E para mim isso é tranquilo, porque é isso mesmo, faz parte do aprendizado. Exato. Vai realmente continuar falhando durante um tempo. E então, como é que você realmente absorve isso e mostra alguma coisa nesse momento? Claro, assim, acho que, cara, meu conceito, assim, tem dois níveis, tá? Assim, quando se fala de inteligência artificial, um líder, um executivo vai falar sobre isso, tem aquela questão, uma agenda acho que muito clara, que é a redução de custo, reduzindo uma parte operacional, tarefas, acho que isso é a parte mais simples e fácil, criando agentes, enfim, acho que isso é algo já natural e que, de certa forma, entre erros e acertos, isso vai gerando Que é como se dá a inserção de qualquer nova tecnologia. Vamos ganhar eficiência usando essas ferramentas novas que a gente tem. Sem dúvida nenhuma. Agora, a aplicação disso nas estratégias das empresas é que o buraco é mais embaixo. Né? Tem negócios que, enfim, para você identificar, aplicar a inteligência artificial na estratégia, no cerne, cara, não vai ser tão fácil e muito menos tão evidente, né? Então, mas, por exemplo, vou trazer um caso aqui. Lá fora, as casas de private equity estão contratando os seus operating partners de IA, né? Tem operating partners de setores específicos que vão olhar para cada setor, né? Isso é o contexto, é a estrutura de um private equity. E hoje já tem de inteligência artificial para geração de valor dentro do portfólio, né, olhando de forma horizontal, não está olhando o business de AI, está olhando como usar AI nos diversos setores de atividade. Exatamente, ou seja, isso está acontecendo de uma forma recorrente já lá fora, então... E o grande salto é remodelar o teu negócio, remodelar a maneira que você vende e precifica os teus produtos usando AI first, pensando de outra maneira, né? Não é como eu embarco AI no meu negócio, como é que a AI transforma o meu negócio. Acho que é por aí, gere valor, né? E aí trazendo aqui, como eu falei da questão do private equity, é onde eles querem gerar valor para aumentar o negócio. Tem empresas como Magalu, peguei até o nome dele aqui agora. Fui buscar o Caio. Ele é Chief AI Officer. Sim, é o Caio. É o Caio Gomes. Então, não, peraí, o nome dele é Caio, de verdade? Caio Gomes. Não, olha só a coincidência maluca, porque o nome dele é Caio e a posição dele é o Caio. É o Chief AI Officer. Eu não tinha feito essa analogia, mas... Cara, coincidência absurda, doida. Mas assim... O cara nasceu para isso, pronto. Mas enfim, já tem posições C-level para cuidar disso, né? De uma forma horizontal dentro do negócio, como o Magalu, né? São os Caios. Os Caios. Então, Magalu, iFood... Essas empresas que já... iFood, Distrito, Mercado Livre deve estar. Mercado Livre. Então já tem tecnologia de ponta, né? De maneira muito forte. Isso aí, enfim, já há algum tempo já está no cerne da estratégia do negócio. Sem dúvida. E a AI está transformando o teu negócio também? De recrutamento? Bom, vamos falar de recrutamento talvez em vários níveis, né? Cara, AI, ferramentas de automação, sistemas de ATS, sem dúvida nenhuma vieram para ajudar muito. Assim como eu falei, toda a parte operacional, funis de candidatura, quando a gente fala de posições né, de maior volume, sem dúvida nenhuma, isso é sensacional. Né? Isso aí enfim, veio para ajudar e vem transformando o recrutamento e seleção de posições mais baixas. Assim como também AI e ferramentas vêm proporcionando com que empresas montem suas áreas de talent acquisition internas como quase que mini consultorias. Então, isso sem dúvida nenhuma vem transformando o mercado de consultorias, transformando o mercado do serviço de recrutamento e seleção, mas principalmente quando você fala de posições, enfim,
posições de middle management, ou então até posição de C-level, de diretoria, mas de forma muito pontual. Quando a gente fala de recrutamento de estratégico, posições complexas, né, e o que a gente se propõe, cara, transforma no sentido de que me ajuda numa parte operacional, né, me ajuda... Localizar, né, talvez, né? Não localizar, não. No nosso caso, que, enfim, a gente procura pessoas muito específicas, a localização é dentro do nosso networking, conhecimento de mercado e rede, tá? Mas, cara, hoje quando você vai fazer uma entrevista, que a grande maioria das entrevistas são online, né? Você pode fazer ali, e a gente tem essa ferramenta também, onde você faz um scorecard dentro dos conceitos que a gente acha importante para a posição que a gente está falando e também com escala grid. Tá? Agora, isso são ferramentas, né? Isso vai ajudar a gente a cruzar com o nosso feeling, com o nosso conhecimento para mostrar o material para um cliente, sabe? Mas isso não é determinante para o meu caso, o caso da Grid, para fazer o recrutamento de seleção. Então, Marcelo, te respondendo, sem dúvida, assim como transformou e vem transformando uma série de setores, né? Então, a gente vai estar sempre olhando, mas sempre tranquilo também que o recrutamento final vai ser sempre com pessoas. Então, você vai seguir aqui no roteiro? Eu tô a fim de fazer uma pergunta. Qual delas você está a fim de fazer? Eu queria saber se, na tua opinião, o que mudou no comportamento dos executivos nesses 20 anos de experiência que eu estava focando. Porque isso é interessante, assim. O que mudou 20 anos e o que não conversando mudou. Com pessoas, vendo que você vê assim delas nas empresas. Perfeito. Olha, eu acho que a predisposição, um ponto importante, assim, a predisposição que elas têm para olhar para fora, né? É muito maior do que antes, né? Assim, hoje o mercado... O executivo está ligado no mercado. Está ligado no mercado, né? Vamos pegar o caso do LinkedIn. Ele tem acesso a muitas posições que estão girando nas empresas, que já tem um volume muito maior de empresas, né? E isso chama a atenção dele. Outra coisa, ele se compara muito mais. Ele vê pessoas que, não só que trabalharam recentemente com ele, aonde elas estão e que cargo ela está, e fica imaginando quanto aquele cara está ganhando, quanto eu ganho, né? Isso gera, na verdade, né, essa competição, que pode ser esse estigma, essa coceira que pode ser interessante. Ao mesmo tempo, gera também, cara, algumas distorções aonde muitas vezes uma nomenclatura ou então uma posição que um executivo que ele se compara, ele hoje já está dentro daquela cadeira, ele não entende muito bem que talvez aquela cadeira realmente não era para ele, né? Sabe? Então tem uma série de comparações que são nocivas até para essa forma dele olhar para o mercado e se olhar, né? Como que ele está diante do mercado, como ele está se preparando, ou realmente o que ele é capaz ou não de assumir em termos de responsabilidade. A lealdade às empresas diminuiu? Período é mais curto também. Sem dúvida, né? E eu acho E vice-versa, talvez. As empresas também trocando as pessoas com mais frequência. Também, porque assim, o mercado ele está mais... de busca, tá mais rápido. Pressa, né? Tudo é mais rápido hoje em dia. Né? Porque aí é o lado negativo da pressa, né? Quando a pessoa não entrega no período que a empresa estava esperando que entregasse, que pode ser um período justo, pode também não ser, aí não entregou, troca. Não entregou. Seremos todos técnicos de futebol, é isso? A gente vai cair se... Mas esse é um ponto importante. Que é um negócio que eu critico demais no futebol, né? Que para mim é uma estupidez a rapidez com que os times de futebol trocam seus técnicos. É ridículo. Um resultado não favorável já troca. Claro, assim, tirando... A gente vê casos absurdos. Assim, exatamente. A gente vê casos absurdos no mercado e sem dúvida nenhuma. Por outro lado, essa velocidade com que as coisas acontecem também gera realmente o imediatismo. Como lembra, eu comentei aqui, um comportamento que a gente vê, quer dizer, que o executivo ele precisa, infelizmente, adotar, não só, infelizmente não, mas assim, o mercado ele puxa isso, né, mas ele precisa estar buscando resultados de forma mais imediata ou no máximo a médio prazo. Entendeu? Isso é fato. Acho que não são só as empresas. A gente vê a rotatividade dos CEOs, o número está muito mais baixo do que jamais foi e tal. Mas eu escutei esses dias em podcast o Walter Longo, que é um frasista, né? Tem várias frases assim que pegam. As pessoas
estão mais preocupadas com o fim do mês do que com o fim do mundo. Uhum. Sim. Então, que é fato, né? Então, né? Exatamente. Eu acho que ele vem por aí. Para mim, um pouco desse imediatismo tem a ver com o período que a gente viveu de lockdown e os resultados que não vieram para as empresas. Então, tem muita gente ainda tentando recuperar o tempo perdido. E é óbvio que não é porque o tempo está perdido, já foi? Não foi. Já foi. Eu acredito que isso pode ser. Tem que pensar de outra maneira. Também pode ser. Mas, assim, sem dúvida nenhuma, também acho que a velocidade como as coisas acontecem, quer dizer, os produtos perecem, né? É outra. Tô quase chegando à conclusão de que precisa daquela capinha vermelha, hein? Ou do cinturão da Mulher Maravilha. Porque do Super-Homem. Porque sem dúvida. Dependendo do desafio, cara, aí é uma coisa... O bicho pega. Então, aí você me fez pensar em outra coisa. Porque para mim, esse período que a gente está vivendo é um período de transformação. É óbvio que é transformação. E para mim isso vai se estabilizar daqui a pouco. A gente vai se acalmar e vai se acostumar com esse negócio todo. Talvez não nós, mas a geração próxima. Então a gente está num período de transformação. E um período de transformação é rápido, é brusco, é radical, é simultâneo, mas isso vai passar em algum momento. Mas no período de transição, a gente sofre de perda de produtividade, porque a gente não está entendendo o que está acontecendo. Sim. Então, até a gente desenvolver novas competências, habilidades, ferramentas para fazer frente a esses desafios, a gente vai ficar ansioso. Aí a ansiedade leva a todas as outras consequências ruins aí de saúde mental, saúde social, que a gente vem debatendo também. Mas em algum momento isso vira, né? Mas é interessante. Eu acho que o que você está falando, Marcelo, eu concordo, e pensando aqui também, trazer um caso aqui que a gente sabe que está vivendo, por exemplo, a volta de forma mais efetiva ao escritório, né? Quer dizer, ok, modelo híbrido está aí, vai ficar, o home office também, mas essa muda, a gente está vendo isso, uma série de empresas, e isso está sendo um choque para várias pessoas, para vários contextos. Sim. Enfim, a gente... então, assim, está aí o que você falou, um exemplo desse momento de mudança, né, de ajuste, para depois as coisas voltarem. Então, na hora que eu trouxe essa questão do momento de transformação, é porque no momento de crise, e uma transformação, uma mudança é uma crise, o que a gente precisa é foco. Garra. Verdade. Assim, foco e fato. Foco e garra. Exato, é isso. Então, a gente não precisa do super-homem. Porque o super-homem tem um cinto de utilidades em que ele trabalha em situações variadas e diferentes demais entre elas. Então, a gente não precisa do super-homem. A gente precisa de uma pessoa mais focada com uma habilidade só, mas que ele resolve aquilo, né? A gente precisa do coisa, a gente precisa do homem elástico. Resiliente. Não nos dois juntos. Exatamente. Não precisa ser o cara mais talentoso. Não. Isso. Foco e disciplina, e isso o grit está por trás, exatamente, empurrando essa pessoa. Exato. E assim, a questão da paixão pelo que você faz, você se mostrar resiliente no seu objetivo, tem a ver com você saber lidar com essas muitas oportunidades que você tem hoje. Porque o mercado, de novo, ele apresenta muita oportunidade. Hoje é fácil você ter acesso a muitas vagas, a muitas consultorias, enfim, se vender, fazer um LinkedIn bacana, você colocar um monte de carimbo de Harvard, MIT, de curso online gratuito de Harvard. Exatamente. Isso. Inteligência artificial. Então, assim, hoje... Assistir um YouTube e bota lá no certificado. Exatamente. Isso. Então, você vê... Lindo. Um dia desse eu vi lá um cara que parece que completou o bingo de todas as leagues e ainda mais, tá? Bom, mas enfim, voltando, então assim, a pessoa tem que entender, cara, eu tô aqui, eu vou ser fiel ao meu objetivo, vou passar por cima de algumas dificuldades, e que então isso ajuda depois até a conquista lá na frente, e não a se perder numa série de distrações, entre aspas, né, que o mercado hoje proporciona. E para esses caras que estão olhando o mercado e vê outro que ganha mais, ou acha que o vizinho está mais acelerado, o que você diz? Qual é a recomendação? Não, eu acho que isso tem um lado positivo, sabe? Acho que isso faz parte da natureza humana, a gente olhar para o lado. Eu, quando vim trabalhar em São Paulo, vim de uma realidade completamente diferente
E, cara, sentei numa consultoria onde via pessoas com um histórico profissional maior do que o meu, graduações equivalentes, e eu me sentia lá atrás. E eu falei, cara, eu quero vencer, eu quero superar isso, e via outras pessoas que também, cara, esse cara deve ganhar mais que eu, posso disso, e eu vou correr atrás. Então, faz parte, eu acho importante. Por outro lado, a comparação rasa... Mas você colocou uma motivação saudável. Saudável. Isso, inspiração, talvez, melhor do que... Perfeito. Agora, o outro lado, né? O outro lado, aquele cara que o tempo inteiro poxa, mas eu quero chegar naquela posição porque o meu colega, mas meu salário tá bom, a gente sempre escuta isso, mas isso não de candidatos, né, que a gente chega, mas às vezes de contatos de mercado, a gente pergunta como é que tá o salário, ele, tá bom, você acha que tá adequado? E muita gente está insatisfeita com o seu salário e a gente fala, cara, você tá bem. Tá, assim, não sou eu que vou falar quanto é que você deve ganhar pro resto da tua vida. Não. Olha, mas dentro do teu contexto você não está mal. Entendeu? Você está numa empresa que vai te proporcionar isso, se você quiser, eventualmente se você quiser mudar, tudo bem. Mas dentro do contexto do mercado você não está mal. Entendeu? Ou o pessoal, cara, você está muito bem. A gente fala, a pessoa acha que está mal. A gente fala, não, olha, você pelo contrário. E a gente traz uma série de exemplos mostrando de pessoas com formação. Você tem a visão do mercado, né? Exatamente. Bastante completa. Exato. Então, não, muita gente me procura falando, eu quero dar uma olhada no mercado. Tá. Porque o meu colega da escola está mais alto do que eu, porque o fulano está ganhando mais, ou porque não sei quem trocou de trabalho a cada 3 meses e eu estou aqui há 16 anos. Aí eu pergunto, tá bom, esquece essas pessoas todas que estão te dizendo um monte de bobagem, o que você quer? Isso. Você está há 16 anos aí, né? Você está feliz aí? Você curte bem? o trabalho? Me fala o teu trabalho. Aí a pessoa começa a mostrar paixão, começa a mostrar os resultados, que está aprendendo, que está crescendo, que está feliz. E aí ele chega à conclusão que está tudo bem. Com algumas perguntas mais assim, né? Vamos... E talvez ele não te faça essa pergunta se depois de 2 meses aquele amigo que estava 1 ano e meio numa empresa foi demitido. Exato. Entendeu? E está procurando. Então, mas é isso. O que te faz feliz? Exato. Esquece o Geralmente não tem nada a ver com esse nosso assunto aqui. Não tem nada a ver com empregador, não tem nada a ver com função, nem com salário, inclusive. É outra história. Sim, mas a gente vai pro lado da psicologia, né? Boa. Vamos entender o que E acontece. os 3 são engenheiros, então não vai ser aqui. Não vai ser aqui. Vai apagar a luzinha do no ar ali, vai tirar do ar. Sai do ar. Luiz, boa. Muito bom. Muito obrigado. Bem bacana. Muito legal conversar. Obrigado. Eu que agradeço. Vida longa, Grit. Manda aí abraço ao teu sócio Lucas. O suporte, parabéns pelo trabalho, né? E vamos em frente. Estamos juntos. Boa. Valeu. Obrigado. Obrigado, turma. Obrigado. Ficha técnica. Realização, você está contratado. Apresentação, Gederson Beck e Marcelo Nóbrega. Cinegrafia e áudio, Juscelino Gonzalez. Assistência, Anne Costa. Edição, Unique. Direção, Fernando Vítulo. Gravado nos estúdios da Unique.